Roma, ano 46 a.C. Em meio a uma multidão enlouquecida, um general vitorioso entra na cidade em um triunfo como poucos romanos já tinham visto. Atrás dele, carros com ouro, prisioneiros, estandartes conquistados. E, de repente, algo que ninguém esperava. Uma rainha estrangeira, sentada ao lado dele, numa posição que nenhuma mulher e nenhum monarca de outro país jamais havia ocupado naquela cidade. Ela não era esposa, não era cidadã romana, não era sequer aliada formal de Roma. Era Cleópatra VII, faraó do Egito, e naquele momento, Roma inteiro via algo que os senadores mais conservadores consideraram uma ameaça existencial. O homem mais poderoso da República exibia ao povo, como companheira e símbolo de vitória, uma rainha oriental com quem tinha um filho não reconhecido oficialmente, Cesarion. Décadas depois, escritores romanos como Plutarco e Dion Cássio fariam questão de resumir Cleópatra a uma frase: sedutora, luxuriosa, corruptora de homens honrados. Uma mulher que enfeitiçou Júlio César e Marco Antônio e levou os dois à ruína. Uma espécie de veneno político com rosto bonito. Mas os mesmos textos antigos que a atacam trazem detalhes que quase ninguém presta atenção. Dizem que ela falava vários idiomas, que era capaz de mudar a própria voz para se adaptar a diferentes povos, que era uma administradora hábil, que dominava filosofia e matemática, que era a única soberana de sua dinastia que se deu ao trabalho de aprender a língua egípcia e ler hieróglifos. Plutarco, que nada tinha de simpático a Cleópatra, admitiu que sua atração não estava na beleza física, mas na inteligência, na presença, na voz. Se Cleópatra não era apenas a mulher bonita que seduziu dois romanos, então a pergunta é inevitável: o que exatamente essa mulher tentou fazer? E por que isso custou a vida dela e a independência milenar do Egito? Cleópatra VII, Filopátor, foi a última governante independente do Egito Antigo. Ela nasceu por volta de 69 a.C. e morreu em 30 a.C., aos 39 anos, quando o Egito se tornou uma província do recém-criado Império Romano sob Otávio, o futuro Augusto. Ela fazia parte da dinastia Ptolomaica, instaurada no Egito após as conquistas de Alexandre o Grande. Os Ptolomeus eram uma família de origem grega macedônica que governava um país majoritariamente egípcio havia quase 3 séculos. Em outras palavras, Cleópatra era herdeira de uma monarquia estrangeira num reino africano, tentando equilibrar a herança grega com a necessidade de ser aceita pelos egípcios. O mundo ao redor dela estava em transformação acelerada. Roma tinha passado de cidade-estado à potência mediterrânea, derrotando Cartago, conquistando a Grécia, a Ásia Menor, parte da Espanha e se tornando o árbitro de qualquer conflito na região. O Egito, rico em grãos, ouro e produtos de luxo, era um prêmio cobiçado. Oficialmente, era um reino aliado de Roma. Na prática, vivia sob tutela romana, com generais e senadores interferindo diretamente na política de Alexandria. Internamente, o Egito enfrentava crises dinásticas, casamentos entre irmãos, assassinatos, golpes de palácio. Foi nesse ambiente que Cleópatra subiu ao trono em 51 a.C., como corregente do irmão Ptolomeu XIII, ainda criança. E foi nesse ambiente que ela tomou uma decisão que mudaria a história. Em vez de aceitar ser uma peça passiva no jogo de Roma, ela decidiu usar Roma contra Roma. Ao longo do vídeo, a gente vai acompanhar como uma rainha, frequentemente lembrada apenas por sua aparência, tentou usar a inteligência, o domínio de idiomas, a diplomacia e a sedução política para salvar o Egito de ser engolido pela superpotência romana. E como, por fim, foi destruída por essa mesma superpotência. Cleópatra nasceu em Alexandria, capital intelectual do Mediterrâneo. Era uma cidade cosmopolita, grega em arquitetura e elite, egípcia em religião e população, com comunidades judaicas, sírias e outras. Ela pertencia à casa de Ptolomeu XII Auleta, um rei impopular e dependente de Roma, que chegou a ser deposto e precisou de ajuda militar romana para recuperar o trono. Em 51 a.C., Cleópatra e seu irmão Ptolomeu XIII foram proclamados co-governantes. Como era tradição na dinastia, os dois eram ao mesmo tempo irmãos e formalmente marido e mulher. As fontes apontam que o governo conjunto durou pouco em harmonia. Lutas de facções na corte
acabaram empurrando os dois para lados opostos. É aqui que surge um dos aspectos menos lembrados sobre Cleópatra, sua formação intelectual. Autores antigos, como Plutarco, relatam que ela era extraordinariamente instruída. Ela lia filosofia, retórica, estudava ciências naturais, conhecia medicina e era capaz de discutir com estudiosos de Alexandria em pé de igualdade. Relatos de historiadores posteriores atribuem a ela o domínio de diversos idiomas. Frequentemente, 9 são mencionados, incluindo grego, egípcio, línguas regionais do Oriente Próximo e mesmo o hebraico e o etíope. É consenso que ela dominava grego, o idioma da elite, e que foi a única de sua dinastia a falar o egípcio do povo e a ler hieróglifos, o que tinha um peso simbólico enorme. Enquanto isso, o Egito enfrentava crises de fome, dívidas com Roma, revoltas internas. Roma, por sua vez, mergulhava na guerra civil entre Júlio César e Pompeu. Em 48 a.C., derrotado por César na Batalha de Farsalos, Pompeu fugiu para o Egito buscando refúgio. Ptolomeu XIII, aconselhado por seus ministros, mandou assassiná-lo na chegada para agradar César, um cálculo político que seria fatal para ele. Quando César chegou a Alexandria e recebeu a cabeça de Pompeu como presente, teria reagido com horror. Mais importante, ele viu naquele gesto a prova de que o trono do Egito estava nas mãos de um grupo de conselheiros violentos e pouco confiáveis. E foi exatamente nesse ponto que Cleópatra decidiu agir. O Egito estava dividido. A Roma de César batia à porta da cidade. E a jovem rainha precisava escolher: ser eliminada numa guerra civil doméstica ou apostar tudo numa aliança com o romano mais poderoso vivo. No fim desse primeiro bloco, a pergunta fica: até que ponto uma rainha africana, de origem grega, conseguiria virar o jogo usando um general romano que acabara de vencer uma guerra civil? O encontro entre Cleópatra e Júlio César é um dos episódios mais refilmados da história e também um dos mais distorcidos. A famosa história da rainha sendo levada enrolada em um tapete até os aposentos de César aparece em Plutarco, mas até mesmo esse relato é tratado hoje com cautela pelos historiadores. O que importa, do ponto de vista documental, é o resultado político, não o efeito teatral. César, na época com cerca de 52 anos, precisava estabilizar o Egito. Ele tinha interesse estratégico direto na segurança da rota de grãos, que vinha de Alexandria para alimentar Roma. Uma guerra civil prolongada no Egito não era interessante para ele. Cleópatra, por sua vez, precisava recuperar o trono perdido para Ptolomeu XIII e seus regentes. As fontes concordam que César decidiu apoiar Cleópatra. Isso desencadeou a Guerra de Alexandria. Combates entre as forças de Ptolomeu XIII e as tropas romanas e egípcias leais a Cleópatra. Em 47 a.C., após meses de conflito urbano e após reforços romanos chegarem, as forças de Ptolomeu foram derrotadas. O próprio Ptolomeu XIII teria morrido afogado no Nilo durante uma tentativa de fuga. César reinstalou Cleópatra no trono, desta vez ao lado de outro irmão mais novo, Ptolomeu XIV, como corregente. A rainha, agora com cerca de 22 anos, tinha sobrevivido à guerra interna graças à intervenção de Roma e estava grávida de um filho atribuído a César, o menino Ptolomeu XV, conhecido como Cesarion. Em 46 a.C., Cleópatra viajou a Roma. Ficou hospedada numa propriedade de César fora do espaço tradicional da cidade, o que já causou desconforto. Ali, ela testemunhou o auge do poder do aliado e, ao mesmo tempo, o início de sua queda. Em 45 a 44 a.C., César acumulou poderes, recebeu honras quase monárquicas, irritou senadores republicanos. Em 15 de março de 44 a.C., foi assassinado em plena sessão do Senado. Cleópatra, diante do corpo político decapitado de Roma, tomou uma decisão fria. Voltou ao Egito com Cesarion, sem tentar se fixar em um cenário romano imprevisível. Ela sabia que precisaria de Roma, mas também que Roma, agora dividida entre novos homens fortes, ainda não tinha um dono claro. No final deste bloco, fica outra pergunta. Após perder seu primeiro grande aliado em Roma, como uma rainha cercada por crises poderia encontrar, de novo, um romano para usar como contrapeso à ameaça de anexação? Depois da morte de César, Roma mergulhou em nova guerra civil. De um lado, Marco Antônio e Otávio, sobrinho neto e herdeiro adotivo de César, que formaram o segundo triunvirato com Lépido. Do outro, os assassinos de César e seus apoiadores. Após batalhas como Filipos em 42 a.C., os conspiradores foram derrotados. Roma, então, foi dividida em esferas de influência. Otávio controlava o Ocidente, Marco Antônio, o Oriente. E é aqui que o caminho de Cleópatra cruza novamente com o centro do poder romano. Em 41 a.C., Marco Antônio convocou Cleópatra a se encontrar com ele em Tarso, na Cilícia. Ele queria exigir explicações sobre o apoio dado pelo Egito
ao grupo de Bruto e Cássio. Cleópatra, sabendo que precisava desesperadamente da boa vontade de Antônio, o homem que, na prática, controlava a parte oriental do império e, portanto, a região onde o Egito se encaixava, foi ao encontro, não como súdita humilhada, mas como rainha consciente de seu valor. As fontes romanas, especialmente Plutarco, descrevem com detalhes as estratégias de apresentação de Cleópatra, destacando luxo e teatralidade. Atrás desses detalhes, porém, existe um dado político concreto. Daquele encontro, nasceu uma aliança. Marco Antônio precisava de recursos, navios e dinheiro para suas campanhas no Oriente, inclusive contra o Império Parta. Cleópatra precisava de um patrono romano forte para garantir a independência do Egito e legitimar Cesário e seus próprios filhos. Entre 40 e 34 a.C., Cleópatra e Marco Antônio se encontraram várias vezes, em Alexandria e em outros lugares. Ela teve 3 filhos com ele, os gêmeos Alexandre Hélio e Cleópatra Selene e Ptolomeu Filadelfo. Ao mesmo tempo, Antônio, ainda oficialmente casado com Otávia, irmã de Otávio, tomava decisões que o aproximavam cada vez mais da esfera egípcia. O ponto de ruptura veio em 34 a.C., com as chamadas Doações de Alexandria. Numa cerimônia pública, Marco Antônio distribuiu territórios orientais a Cleópatra e a seus filhos. Cesário foi proclamado rei dos reis e herdeiro legítimo de César. Alexandre Hélio recebeu Armênia e territórios orientais. Cleópatra Selene recebeu Cirenaica. Ptolomeu Filadelfo, regiões da Síria. Para o Senado romano em Roma, isso soou como uma traição. Um general romano entregando porções do patrimônio imperial a uma rainha estrangeira e seus filhos. Otávio, em Roma, soube tirar proveito disso. Ele passou a construir uma narrativa cuidadosamente elaborada. Marco Antônio teria sido enfeitiçado por Cleópatra, traído os valores romanos, trocada a modéstia de Roma pelo luxo oriental de Alexandria. Em vez de atacar diretamente Antônio apenas como rival político, Otávio personificou o perigo em Cleópatra, uma estrangeira, mulher, rica, indomável. Cleópatra, no entanto, não estava simplesmente destruindo um general romano. Do ponto de vista egípcio, ela fazia algo racional. Ao apostar em Antônio, ela tentava criar uma segunda Roma em Alexandria, um polo de poder oriental capaz de equilibrar o ocidente de Otávio. Em outras palavras, ela tentava usar uma facção de Roma contra a outra, para manter o Egito como reino soberano e, ao mesmo tempo, se posicionar como peça indispensável na política mediterrânea. No final desse bloco, a tensão atinge o máximo. 2 Romas se aproximam do confronto final, a de Otávio e a de Antônio mais Cleópatra. E o destino do Egito está amarrado ao resultado dessa guerra, que oficialmente seria travada contra uma rainha estrangeira, não apenas contra um general romano. Em 32 a.C., Otávio convenceu o Senado romano a declarar guerra, não a Marco Antônio, mas a Cleópatra, rainha do Egito. Isso foi uma jogada calculada. Apresentava a guerra como defesa de Roma contra uma monarquia oriental corruptora, em vez de mais uma guerra civil entre romanos. A batalha decisiva veio em 31 a.C., em Ácio, na costa da Grécia. De um lado, a frota de Otávio, comandada por Marco Vipsânio Agripa. Do outro, a frota combinada de Marco Antônio e Cleópatra. As fontes romanas relatam que a batalha foi longa e que a decisão veio quando Cleópatra, com sua frota, recuou para o sul, rumo ao Egito, e Antônio, em vez de continuar a luta, optou por segui-la. As interpretações variam. Alguns autores antigos sugerem que foi covardia, outros que era parte de um plano de retirada. O fato é que, militarmente, Ácio foi uma derrota estratégica para o casal. No ano seguinte, 30 a.C., Otávio marchou sobre o Egito. Alexandria caiu. Marco Antônio, derrotado e isolado, com seu exército se desfazendo, cometeu suicídio, segundo as fontes romanas, atirando-se sobre sua própria espada, após receber notícias falsas sobre a morte de Cleópatra. Cleópatra, cercada, teve um último encontro com Otávio. As fontes sugerem que ele pretendia levá-la viva a Roma para exibi-la em seu triunfo, como símbolo da vitória não só sobre um general rival, mas sobre a ameaça oriental que ela representava. Para uma rainha que conhecia profundamente o peso simbólico disso, ser exibida acorrentada nas ruas de Roma não era uma opção. Em agosto de 30 a.C., Cleópatra morreu. A versão tradicional, presente em Plutarco e repetida por muitos séculos, é de que ela teria se deixado morder por uma serpente venenosa, uma áspide, escondida numa cesta. Hoje, muitos historiadores consideram essa explicação possivelmente simbólica, ligada à iconografia egípcia da cobra como emblema real, e levantam hipóteses alternativas, como o uso de veneno preparado. O ponto em que há mais consenso é:
Tudo indica que foi suicídio, deliberado, e que Otávio foi rápido em apropriar-se da narrativa, apresentando-a como um desfecho quase teatral de uma mulher perigosa, derrotada pela disciplina romana. Com a morte dela e de Cesário, que teria sido executado por ordem de Otávio com a justificativa famosa, registrada por Suetônio, de que não pode haver mais de um César, o Egito deixou de ser reino independente. Tornou-se província pessoal do imperador. A riqueza agrícola e financeira do Nilo passou a alimentar diretamente o poder de Augusto. O que havia durado mais de 3.000 anos, o Egito, como entidade política autônoma, mesmo sob dinastias estrangeiras, terminou ali. O ponto de virada no vídeo não é simplesmente a morte de Cleópatra ou a derrota em Ácio. É perceber o que ela estava realmente tentando fazer e como a história foi reescrita pelos vencedores. Durante séculos, a principal versão que chegou até nós veio de autores romanos e depois de tradições europeias baseadas nesses textos. Cleópatra aparece como sedutora, conspiradora, manipuladora, símbolo de luxúria oriental. Sua inteligência é mencionada quase como nota de rodapé. Seu domínio de idiomas, sua capacidade diplomática, sua habilidade de usar religião e símbolos egípcios para legitimar seu poder, tudo isso foi secundarizado. Mas se a gente recompõe o quadro com atenção, a imagem muda. Em vez de apenas se deitar com 2 romanos poderosos, ela aprendeu idiomas e se fez ouvir diretamente por povos e embaixadores, sem precisar de intérpretes. Foi a única da sua dinastia a se apresentar como faraó egípcio pleno e participando dos cultos religiosos tradicionais. Assumiu um reino endividado, politicamente frágil, e o manteve independente por quase 2 décadas, num momento em que Roma engolia tudo ao redor. Construiu alianças com Júlio César e Marco Antônio, não como amante passiva, mas como parceira política que sabia o que queria: garantir a soberania do Egito, criar um contrapeso ao avanço de Roma. Em última instância, usar uma facção de Roma contra outra. Quando Otávio transforma a guerra final em guerra contra Cleópatra, ele faz algo que se repete na história. Personaliza um conflito estrutural em uma figura conveniente, fácil de demonizar. É muito mais simples vender para o povo romano a ideia de uma luta entre virtude romana e decadência oriental, encarnada por uma rainha, do que explicar complexas disputas de poder entre aristocratas romanos. Essa é a revelação central. Cleópatra não morreu apenas porque seduziu 2 homens errados. Ela morreu porque tentou, até o último momento, evitar que o Egito se tornasse mais uma peça submissa da máquina imperial romana, e escolheu o lado perdedor na última grande guerra civil da República. Roma escreveu a história e, ao escrever, transformou uma estrategista difícil de enquadrar em um estereótipo fácil de atacar.